Uma grande fonte de confusão na imprensa, ou por que não dizer de desinformação, é fruto da dificuldade que muita gente tem de analisar dados estatísticos mesmo muito simples. Eu nem estou falando de nada complexo como cálculos atuariais ou coisas relacionadas. Apenas entender os conceitos e saber se as coisas que estão sendo relacionadas realmente representam a ideia que o sujeito está tentando transmitir. E também, por parte dos leitores, muitas vezes as pessoas se confundem e acham que a reportagem ou o conteúdo diz uma coisa quando diz outra. Eu vou usar um exemplo de uma matéria que foi publicada ontem ou anteontem no site Metrópolis e que tem uma série de erros lógicos, uma matéria bem curta, e vocês vão entender como isso pode dizer o que não está dito nem nos fatos que eles apresentam. A matéria diz o seguinte: erros médicos crescem mais de 500% em um ano, aponta levantamento. Pô, em um ano, os médicos erraram 500% mais. Quanta gente a mais morreu por causa disso? É isso que está acontecendo? A gente lê a matéria e vê que não é nada disso. Ele diz o seguinte: o Brasil registrou aumento de 506% nos processos por erro médico em 2024. Quer dizer, não necessariamente houve mais erros médicos, pode ter até havido menos erros médicos, só que 500% mais pessoas resolveram processar os médicos. E aí a gente já tem a primeira dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Por que as pessoas estão processando mais os médicos? Porque houve uma lei nova que facilita o processo? Ou porque apareceu uma novela da Globo em que um personagem processa o médico e aí todo mundo entendeu que pode processar o médico? O que aconteceu? Então, ele não disse até agora que houve um aumento no número de casos de erros médicos, apenas que houve um aumento no número de casos de processos contra os médicos ou hospitais. E aí eles continuam e eles vão começar a perceber que estão errados no próprio artigo e depois erram de novo em cima do erro. Então, por exemplo, aí ele continua: esse crescimento revela uma preocupação crescente com a qualidade dos cuidados médicos prestados no país. Quer dizer, já estão vendo aqui que não é exatamente um aumento do número de casos de erro médico, mas um aumento da preocupação com os erros médicos. E aí, continua: o aumento no número de processos por erro médico no Brasil não é um fenômeno isolado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 1 em cada 10 pacientes no mundo seja vítima de cuidados inseguros. Aqui ele confundiu tudo de novo, porque ele diz: o aumento do número de processos no Brasil não é caso isolado. Ele está falando do processo e não do número de processos e não do número de casos. E aí ele diz que não é um caso isolado porque 1 em cada 10 pacientes no mundo são vítimas de erros médicos, de cuidados inseguros. Quer dizer, 10% dos pacientes no mundo são vítimas de erro médico. Mas ele disse isso em comparação com o fato de que no Brasil houve um aumento no número de processos. Então ele foi para um lado, voltou, voltou e continua confundindo uma coisa com a outra. E aqui ele continua e aí começa a tentar dar um contexto. O crescimento dos processos por erro médico pode ser visto como um reflexo da maior conscientização dos pacientes sobre seus direitos, mas também aponta para a necessidade de uma revisão dos protocolos de atendimento médico e maior capacitação dos profissionais. Novamente misturando as coisas, o crescimento dos processos pode ser visto como um reflexo de maior conscientização. Ok, e isso demonstra a necessidade de revisar os protocolos, ou seja, para reduzir o número de erros, mas em nenhum momento na reportagem ela falou sobre a quantidade de erros que aconteceram e quanto esses erros cresceram ou diminuíram. Então, com base em um tipo de fato e com base em estatísticas de outro fato, ela está contando a história sobre o primeiro fato, do qual não se sabe nada, porque não houve nenhum dado concreto apresentado na matéria. Quer dizer, é uma confusão completa. Então, conclui-se aqui a matéria dizendo: o aumento dos casos de erro médico exige um olhar atento sobre a qualidade da formação dos profissionais de saúde. Realmente, até porque médicos têm que estudar estatística, pelo menos o básico, para poder entender as pesquisas científicas. Se você não entende estatística, você não consegue entender uma coisa simples como essa. Imagina entender pesquisas científicas de novos medicamentos, de testes de laboratório, e não consegue entender nada disso. Então, realmente, precisa melhorar a formação desse pessoal. E a melhoria da comunicação, etc., e rigor na aplicação de boas práticas no ambiente médico. Bem, isso aqui mostra duas coisas, a meu ver. Primeiro, quem escreveu isso não entende nada do que está falando. E segundo, realmente os médicos precisam ter treinamento adequado, não só com relação ao aspecto técnico, biológico ou medicinal da profissão, mas também precisam ser capazes de compreender um básico de estatística, entender não aqueles números complicados, mas entender os conceitos, entender o que um número diz quando comparado ao outro, o que está sendo dito ali. É isso.
Um abraço. Quem não assinou o canal, assine. Até a próxima.